Amém? Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4. Vamos ler todo esse capítulo. Peço, irmãos, que por gentileza acompanhem. Repetindo, 1 Timóteo, capítulo 4. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é a palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina essas coisas. Ninguém despreza a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligentes para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas, nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Amém? Assentai-vos, irmãos. A primeira epístola de Timóteo, a segunda epístola de Timóteo, o livro de Tito, são consideradas as cartas pastorais, uma classificação dada por Tomás de Aquino, volta do século XIII. Cartas pastorais, porque foi escrita a pastores, a jovens pastores, Timóteo e Tito, por um pastor mais experiente, o apóstolo Paulo. E eu quero iniciar dizendo que, nada obstante esse texto tenha sido escrito a jovens pastores, essa palavra se aplica a cada crente, a cada um de nós. E certamente podemos tirar dos conselhos de Paulo, ao jovem Timóteo, conselhos e aplicações para as nossas próprias vidas, para corrigir a nossa própria trajetória, para nos animar no meio das nossas lutas, porque toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e
perfeitamente habilitado para toda boa obra. E quero também, logo de início, para dizer que pretendemos aplicar não só a pastores, mas a todos nós, essa mensagem, lembrar de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, onde o apóstolo Pedro diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, todos nós somos uma nação, sacerdotes, uma raça de sacerdotes reais. A igreja reformada prega, ensina o sacerdócio universal dos crentes. Então, certamente, essa palavra dada a Timóteo se aplica a mim, eu sou pastor, se aplica aos nossos presbíteros, mas se aplica também a você que está aqui conosco nessa noite para ouvir a palavra de Deus, e nós temos a certeza que o Senhor há de falar aos nossos corações. 1ª, 2ª Timóteo, a epístola de 1 Timóteo, a autoria é paulina, foi escrita por Paulo. Alguns críticos liberais do século XIX discordaram dessa opinião, mas não há fundamentos que nós devemos crer nisso, porque eles entendem que isso aconteceu porque a carta tardia. A gente vê aqui que Timóteo foi ordenado pela imposição das mãos do presbitério. Então isso dá uma ideia de uma igreja já organizada. E como estamos estudando aqui Atos dos Apóstolos, e fizemos aquela perspectiva, aquela divisão em 6 fases, em 6 partes do livro, cada um terminando com um relatório, o capítulo 28 de Atos termina com um relatório assim, que Paulo, ele estava preso, mas ele tinha liberdade, ele com toda a liberdade pregava a palavra de Deus. Essa é a primeira prisão, e Paulo foi solto, a gente acredita, da primeira prisão. Tanto é que quando ele escreve a Filemon, ele recomenda a Onésimo, ele fala para Filemon que ele, para não te dizer que tu serve até a ti mesmo, e disse assim, prepara-me também pousada, para quando eu for. Então ele estava preso, mas ele esperava ser livre, e a maioria dos comentaristas entende que Paulo realmente foi livre dessa primeira prisão por volta do ano 61, 62 da nossa era. E entre a primeira prisão e a segunda prisão, ele escreveu essa carta de 1 Timóteo. Na segunda prisão, que já era promovida não pelos judeus, mas por Roma, porque no dia 17 de julho de 64 aconteceu um fato marcante que acabou provocando mais perseguição à igreja, que foi o incêndio de Roma. Nero botou fogo em Roma e colocou culpa nos cristãos. E aí Paulo foi preso e possivelmente morreu no cárcere. Agora, qual o propósito dessa carta? Animar Timóteo, fortalecer Timóteo. E no capítulo 3 a gente vê a essência que fundamenta a escrituração dessa carta. Olha, eu estou escrevendo, Timóteo, para que se eu tardar, parece que ele está solto, entre a primeira e a segunda prisão, para se eu tardar, saiba como proceder na igreja do Deus vivo, qual é a coluna, que é a coluna e baluarte da verdade. Você pode ver aí na sua Bíblia, no finalzinho do capítulo 3. E aí nós chegamos no capítulo de número 4, e aí nós vamos ver um perigo, irmãos, que rondava a igreja, o gnosticismo. Temos ensinado aqui que, em suma, dizia: a matéria, o corpo é mau e o espírito é bom. E aí podia se cair para dois extremos. Ora, se o espírito é bom, o corpo, a matéria que é má, não importa o que eu faça com o corpo, então eu posso viver uma vida completamente desregrada, fazendo o que eu quiser, pecando à vontade, porque o que vale mesmo é o espírito.
E havia uma outra tendência: o corpo é mau, então se o corpo é mau, eu tenho que martirizar o corpo, eu tenho que dar um mínimo para o corpo, e tenho que desenvolver o ascetismo, né? Dá nada para o corpo. E aqui parece que esses falsos mestres estavam ensinando isso. Para ouvir falsos mestres. E ele diz: ensino de demônios. Falsos mestres, ensino de demônio, que ensinam a não comer carne, a não comer alguns alimentos e a se privar do casamento. Não pode casar. Então Paulo está dizendo para Timóteo não dar ouvido a esses, porque isso é ensino de demônios, de falsos mestres. A palavra de Deus vai nos dizer lá em Mateus, no capítulo 24, e os judeus, nós vivemos bastante essa tensão, que nos últimos tempos levantar-se-ão falsos profetas, enganarão a muitos. E no texto de Marcos vai dizer: e se possível, enganariam os próprios escolhidos, ensinando heresias. Não seria talvez pela força, mas por algo que é muito mais poderoso do que a força bruta, que seria o ensinamento, a doutrina, falsas doutrinas. E aí Paulo diz: olha, está se levantando esse pessoal. Como você vai reagir, Timóteo? Você não vai dar ouvidos. E ele diz algo um pouco agressivo aos nossos olhos, né? Quando a gente fala hoje do idoso, não é politicamente correto você falar velho, né? Assim, tá velho, velho não, é idoso. Aí a gente fala idoso, mas idoso não, terceira idade. Aí outro diz: terceira idade não, melhor idade, né? E já tem algumas vertentes disso aí, né? Estou vivendo o melhor. A gente quer até dificuldade de dizer como se comunicar, né? Minha irmã, meu irmão, qualquer forma que a gente se refira vai ser sempre com carinho e respeito, como Paulo diz que a gente trata os mais velhos, né? Como nossos pais, como nossos avós, os da nossa idade, como nossos irmãos, mas essa terminologia que a gente tem que tentar usar. Paulo não estava muito preocupado com isso, talvez no tempo dele não tinha essa questão, e ele diz: ensinos, fábulas e ensinos de velhas caducas. Fábula é uma historinha, né? Os animais, as coisas materiais se personificam e falam. É história que você não acredita, você ouve, você não acredita naquilo. E histórias contadas por, abre aspas, velhas caducas, você também não dá crédito não. Quem nunca ouviu assim, quando alguém começa a dizer algumas coisas sem sentido e ficar buzinando no seu ouvido, e a pessoa diz assim: ó, esquenta a cabeça não, tá esclerosado, né? tá caduca, você não ouve. Então Paulo está dizendo assim: Timóteo, não ouve essas pessoas, não dá atenção, Timóteo, não dá crédito, não considera. E como eu falei que é para nós, irmãos, tem algumas coisas, para algumas coisas a gente deve se fazer como de surdo. É uma passagem quando Saul é ungido rei, e algumas pessoas discordam disso. Tem um texto que diz que Saul se fez como surdo, como não tivesse ouvindo. E existem algumas doutrinas, alguns ensinamentos, alguns ventos que passam, que a gente deve fingir que não está nem ouvindo. A gente não deve dar crédito em prol da fidelidade à palavra de Deus. Aí ele começa assim e ele vai prosseguindo, e parece que Timóteo, ele tinha algumas dificuldades. Ele era tímido. A gente depreende no texto bíblico que ele era enfermo, talvez não tivesse uma boa presença, como a gente já estudou aqui. Parece que Paulo também não tinha uma boa presença, ele não era imponente. Nós estudamos isso em uma das cartas. Quando diz que, olha, ele escreve bem, lembra? Mas a presença física dele é fraca.
relação ao próprio apóstolo Paulo, mas Timóteo também está nessa situação. De onde veio isso? Quando Paulo diz, olha, toma, essa mesma carta no capítulo 5, toma também um pouco de vinho por causa das suas constantes enfermidades. Um pouco de vinho era algo medicinal por causa das suas constantes enfermidades. Então não era enfermidade de vez em quando, era enfermidade constante. Era jovem, mas era debilitado. Pouco, tá, irmãos? A gente começa a beber e fala assim, estou bebendo, mas é porque Paulo mandou, né? É pouco por causa da enfermidade. Aí sempre tem um gaiato para contar uma história, né? Uma vez eu ouvi assim, pastor, mas Paulo mandou beber pouco, é porque ele era enfermo, doente. Se ele não fosse doente, Paulo mandava ele beber muito. Mas aí é história para quem gosta de beber, né? Mas Paulo era enfermo, Timóteo talvez fosse enfermo, e jovem. E havia uma dificuldade, irmãos. Por quê? A igreja primitiva, ela trouxe o seu culto, era natural, da sinagoga, alguns princípios de liturgia da sinagoga, né, como a leitura pública das escrituras, as orações, a exposição, né, veio do que acontecia na sinagoga. E os líderes, os presbíteros, e aí os presbíteros mais novos, né, que sempre foram presbíteros, anciãos, os líderes anciãos. E Paulo era Timóteo era um jovem. E alguém podia colocar uma dificuldade, vou ficar ouvindo esse garoto, esse menino. Não, ele tinha essa dificuldade da juventude, mas aí Paulo diz, olha, ninguém despreze a tua mocidade. Ordena, ensina essas coisas, porque fazendo isso serás bom ministro de Cristo. Exercita-te pessoalmente na piedade. O exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Aí alguém pode dizer, está vendo? Não precisa fazer exercício não. Paulo falou que é para pouco. Por que ele está falando para pouco, irmãos? Ele é uma comparação que ele faz. Exercita-te na piedade. O exercício físico, para pouco é piedoso. O exercício é proveitoso, perdão. É para pouco proveitoso comparado à piedade. Por quê? Porque o exercício físico ele tem benefícios para o meu bem-estar, para evitar algumas doenças, para me sentir melhor. Faz bem, todos nós sabemos disso, né? Uma boa alimentação, junto com atividades físicas, vai produzir uma saúde melhor. Só que isso é para essa vida, né? Para o aqui e agora, né? Um dia isso vai passar. Agora a piedade, para tudo é proveitosa. Tem a promessa de hoje para essa vida, porque você lê a Bíblia, exercício da piedade, ler a Bíblia, orar, pregar, você viver uma vida piedosa, te dá bênçãos nessa vida. Mas tem também a promessa da vida por vir, da vida eterna. Então, nesse sentido, é que ele diz, olha, o exercício físico, comparando aquilo que é espiritual, para pouco é proveitoso, porque é passageiro, né? É para essa vida apenas. O exercício espiritual, vai nos garantir, vai no sentido de salvação, lógico, mas tem a promessa da vida eterna. O texto continua, e eu quero lembrar aqui de Timóteo, do caráter de Timóteo, apesar dele ser jovem. Numa das suas cartas, Paulo falando aos Filipenses, inclusive uma carta da prisão, no capítulo 2, no versículo 19, a gente vai ver que Timóteo era jovem, mas o currículo de Timóteo não era pequeno. Ele era jovem, mas o currículo dele não era pobre. Paulo diz assim aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 19 ao 22: espero, porém, no Senhor, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Olha o que ele diz a respeito de Timóteo. É bom que alguém possa dizer isso da gente, né? Porque a ninguém tenho de igual sentimento,
Bom, né? Paulo falando do jovem Timóteo: a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso interesse. Ele se entregava, ele era sincero, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu o evangelho comigo, como um pai ao filho. O caráter de Timóteo era provado, e tinha servido. Paulo diz: eu não tenho ninguém de igual sentimento. Mas ele podia ser desprezado. E é o que acontece, irmãos. Como jovem, a propósito, jovem aqui, a idade, número, não tem o que se discutir, né? 20 anos são 20 anos, 30 anos, 30 anos. Mas se é jovem ou não, é um pouco relativo. Não sei se você concorda comigo. Relativo para o que você vai fazer e relativo com quem você está comparando a sua idade. Então, para um adolescente, né, um homem, uma mulher de 30 anos já não é nova. Para alguém de 60 anos, alguém com 30 anos é um garotinho. Então depende da referência que você tenha. Para alguns esportes, você ser jogador de futebol. Eu quero ser jogador de futebol. Você está com 30 anos, eu quero ser jogador. Passou, já era. 30 anos, 40, já está velho, já está se aposentando. Futebol, modelo, etc. Para outros cargos, você tem que ser mais maduro, mais experiente. Então, relativo. A palavra jovem aqui no grego é neotes, que era uma palavra usada para aquele que estava em condições ou ainda podia fazer o alistamento militar, ou seja, até 40 anos de idade. Então Timóteo devia ter entre 25 e 35 anos de idade. Mas comparado com os presbíteros, que eram os anciãos, ele era muito novo. E aí Paulo diz: ninguém despreza a tua mocidade. Timóteo, não fique assim, ninguém despreza. E eu podia colocar aqui um tema, uma sentença, da seguinte forma: olha, como superar o desprezo, como superar o descrédito. Com certeza, irmãos, não é chorando, com certeza não é fazendo reivindicações, com certeza não é fazendo reclamações. Ele fala para Timóteo o que ele devia fazer: ninguém despreze a tua mocidade, antes torna-te padrão dos fiéis. A palavra padrão é tipos, da onde vem a tipografia. Hoje a gente não tem mais isso, mas o tipógrafo, o que ele fazia? Ele montava os tipos e imprensava, e aquelas letrinhas, aqueles tipos, era o padrão, era um modelo, era o estereótipo, a referência. E por isso que a gente usa essa palavra hoje: modelo, estereótipo, referência, padrão. Timóteo, torna-te o padrão, torna-te o modelo. E Paulo já sabia que Timóteo era capaz disso, pelo que a gente leu aqui aos Filipenses no capítulo 2, que ele tinha autoestima e que o caráter de Timóteo era um caráter provado. Timóteo era aquele que desde a infância sabia as sagradas letras, que podia torná-lo sábio para a salvação, e ele sabia de quem tinha aprendido, da sua avó Eunice, sua avó Lóide, sua mãe Eunice. Então ele tinha aprendido desde cedo. Ele orienta a Timóteo ainda, dizendo assim: olha, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Manejar bem a palavra da verdade, você que é mais da antiga, não é igual a gente fazia. Devia fazer de novo, voltar, da saudade, Meu tempo tinha os concursos bíblicos, Como funcionava o concurso bíblico, se você porventura não sabe? Tinha uma reunião, de adolescentes, de jovens, aí tinha os prêmios lá. Quem estava decidindo falava assim: filha, bom 3. Aí, cadê
Filemão não existe. Quem abrisse mais rápido lesse, né, ganhasse, né? Abacuque, você rapidinho lá, era o concurso bíblico. Não é se manejar, mas conhecer, saber, conhecer a palavra de Deus. Isso, na verdade, está em toda a Escritura. Os bereanos, conforme Paulo diz, eles eram mais nobres do que aqueles de Tessalônica. Por quê? Porque eles examinavam todos os dias as Escrituras para ver se as coisas eram assim. O povo do Antigo Testamento, o diagnóstico que nós temos aí, o profético, é que o povo estava sendo destruído porque faltava conhecimento, porque o sacerdote tinha rejeitado o conhecimento e o ensino. Toda a Escritura é inspirada por Deus, o texto de Timóteo também, boa para o ensino, para a repreensão, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para uma boa obra. Josué, que tinha uma grande responsabilidade, talvez sentimos isso aqui como Timóteo, ainda que Josué não fosse jovem, Josué era contemporâneo de Caleb, né? Os únicos que conseguiram entrar na terra prometida, que saíram adultos e chegaram na terra prometida. Caleb, ele diz que ele tinha 85 anos, então Josué tinha mais ou menos essa idade também. Ele não era um jovem, mas em comparação a Moisés era um jovem, né? Ele estava assumindo ali a liderança no lugar de Moisés. E quando você assume a liderança de alguém que veio antes, você é sucessor de alguém que foi muito bom, a responsabilidade é maior. Então Josué estava, o homem abriu o mar vermelho, veio as 10 pragas, abriu o mar vermelho, transformou água amarga em água doce, choveu pão do céu, cordoniza, etc, etc. É uma responsabilidade que fazer para fazer esse povo herdar a terra prometida. Ao conselho que Moisés dá para Josué, como Paulo dá para Timóteo, não cesse de falar deste livro da lei. Antes medita nele de dia e de noite, para fazeres tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar os teus caminhos e serás bem sucedido por onde quer que andares. Eu gosto muito do Salmo 1, daquela bem-aventurança. Bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o teu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a ribeiros de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e a folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como uma palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece a sorte dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Então, para não ser como palha levada de um lado para o outro pelo vento, como a gente lê no Salmo 1, que são levados pelo vento, é meditar na palavra, é ler a palavra. Aquele que medita de dia e de noite, ele é como árvore plantada junto a ribeiros de água, ele tem raízes profundas, e as intempéries, as mudanças climáticas, as situações externas não afetam, ele continua com as suas folhas verdejantes, ele não muda. Por quê? Porque ele tem raízes profundas. Ele é aquele homem, como Mateus 7, firmado sobre a rocha, que é ouvinte e praticante da palavra. Então diz: ninguém despreze a tua mocidade, antes torne-se padrão dos fiéis. Padrão dos fiéis, eu tenho uma declaração aqui, uma frase de Platão, quando ele estava sendo acusado, e diz que ele disse isso aqui: bem, devemos viver de tal maneira que todos vejam que a acusação é falsa. É como ele dissesse: a melhor retórica, a melhor eloquência é o caráter. Então, Timóteo, você é novo. Timóteo, você está doente. Timóteo, você é um pouco tímido. Timóteo, e Timóteo fala: Paulo, mas eu não sou você, e não é mesmo. Mas o que você faz? Torna-te padrão dos fiéis. Em quê?
na palavra. Na palavra aqui, irmãos, não é na Bíblia, é na palavra no trato, é na palavra falada, que a sua palavra seja temperada com sal, que você seja apto para ensinar, porque a boca fala do que está cheio o coração, e pelas suas palavras você vai ser justificado ou vai ser condenado. Então, torne-te padrão, seja um modelo na palavra, que ninguém possa dizer de você, Timóteo, apesar da sua juventude, que você se mete em conversações que são ímpias, que são próprias dos arroubos da juventude, mas que te admirem. Hoje, talvez, Paulo estivesse dizendo, olha, que apesar da sua juventude, quando forem falar de você, fala assim, olha, apesar de ser jovem, não se mete em discussões, lá no Zap também não, no Facebook também não, no Instagram também não, pode vasculhar, de onde ele fala com temperança, com amor, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no trato com os outros. O Senhor Jesus que disse, irmãos, que como você quer que os homens te tratem, os façais também a eles. Então seja padrão na palavra, também no trato, também no procedimento. Foi Jesus que disse, seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. O que disso passar procede do maligno. E como é bom a gente tratar com pessoas que têm essa firmeza, que tem esse proceder, que tem esse tipo de caráter, né? Torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. O amor é uma das marcas das virtudes cristãs, fruto do Espírito. Fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Nisso aí, nesse fruto, o amor, onde tem lá em 1 Coríntios 13, que não procura os seus próprios interesses, que não se exaspera, que não se ressente do mal. Você faz isso, você seja padrão no amor, ao ponto de se entregar por outro, que as pessoas vão passar a te respeitar. Ninguém vai te desprezar se você fizer isso. Eles podem até querer, mas não vão conseguir, por causa do argumento, do exemplo, do caráter provado, do padrão no amor, na fé, que você tenha uma fé sadia e na pureza, apesar de jovem, que você seja puro, que você seja santo, que as suas intenções e as suas ações sejam puras. Exercita-te na piedade, aplica-te, empenha todo esforço na exortação, no ensino. Voltando aí ao versículo 13, aplica-te à leitura, torna-te padrão dos fiéis. Olha, aplica-te à leitura. A leitura aqui, irmãos, não era a leitura em particular, privada, devocional, como a gente faz. Era a leitura pública. Por que a leitura pública? Lembra que Jesus, ele vai à sinagoga e ele lê, quando ele lê o profeta Isaías, era a forma de culto da sinagoga. Por quê, irmãos? Porque antes da invenção da imprensa, esse tempo, ter um manuscrito era uma coisa rara, era coisa para rico, não tinha, era uma coisa muito cara. Talvez por isso que o eunuco, alto oficial da rainha de Candace, ele ia no seu carro lendo, mas ele era o alto oficial da rainha de Candace, o tesoureiro, não tinha o documento dele, mas o povo não, e também as pessoas não sabiam ler, a maioria não sabia ler. Então aplica-te a leitura pública, quer dizer, faz esse trabalho devocional, vamos ler a Bíblia, vamos pregar a Bíblia, vamos expor a Bíblia. Hoje a gente tem uma vantagem maior, irmãos, nós não temos desculpas. A gente tem a Bíblia, aí você tem o celular. Antigamente você tinha que ter os versículos na cabeça, decorado, até hoje gosto de decorar, mas hoje qualquer um
onde está aquela passagem? Não precisa nem da chave bíblica, né? Você põe lá da opção Google, né? Escreve lá, daqui a pouco aparece. Pô, meu irmão, sai bastante, né? Não, botou lá no Google, rapidinho, não tem. Você tem a Bíblia no celular, você põe lá aquela, estou com preguiça de ler, vou ouvir. Põe lá, ouvir. Aí você fica ouvindo, né? Caminhando, fazendo exercício, alguma atividade, e ouvindo a Bíblia. Então a gente tem muito mais responsabilidade do que os nossos antepassados, e parece que não estamos tão adiantados como deveríamos. Falar em adiantado, no finalzinho do texto aqui, olha, para que o teu progresso seja manifesto a todos. Paulo parece que tem essa preocupação, não só com Timóteo, mas em todas as epístolas. Lembra que, se eu não me engano, foi aos Coríntios, ele dizendo que pelo tempo decorrido vocês já eram para ser mestres, mas vocês ainda têm necessidade de receber leite, né? Eu não pude dar para vocês alimento sólido, mas leite vos dei. Vocês já não para ser mestre, mas tem que receber os rudimentos da fé para ser mestre já. Então, Paulo quer o desenvolvimento para que o seu progresso seja a todos notório. E como é bom a gente ver o progresso do irmão, da irmã, o crescimento na palavra de Deus, o crescimento da igreja. Eu medito nisso, nessas coisas, nela ser diligente, para que teu progresso seja manifesto a todos. É diligência, é esforço. A caminhada cristã por vezes é comparada a uma corrida, a uma batalha. Nós precisamos de disciplina, de diligência, de cuidado. E o versículo 16: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Tem cuidado de ti mesmo, por você mesmo. Cuida da sua vida, cuida de quem você é, cuida do que você faz. Seja você um exemplo, um exemplo que arraste, que atraia as pessoas, e também da doutrina, da palavra. O que é doutrina, irmãos? Às vezes as pessoas têm a versão quando a gente fala doutrina. Doutrina é ensino. Tem que cuidar do ensino, porque se a gente não tiver firmado no ensino, a gente pode ser, como lemos lá no Salmo 23, levados de um lado para outro por todo e qualquer vento de doutrina. Vem lá um ensino de demônio e diz assim: não pode comer isso não. Mas lembra que a gente está recitando o credo apostólico aqui na igreja, todo dia, toda a escola dominical pela manhã? Como ele começa? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Mas por que eu não posso comer? Deus é o Criador dos céus e da terra. Os céus e a terra pertencem ao Senhor. Lá em Gênesis, Deus falou que de todo ser que vive, que se move, eu podia comer. Olha lá, Deus sujeitou tudo. Se você tem ou quer fazer algum tipo de dieta especial, é contigo, não é doutrina. Eu não vou comer isso porque é assim. Não, mas não é doutrina. O casamento a mesma coisa. Alguns diziam: olha, o casamento é ruim, o sexo é ruim, é mau. Não, isso é contigo. Deus criou e fez bom. Eu criado o ser humano, disse que era muito bom. E o casamento é um modelo, um estereótipo da união de Cristo com a igreja. Como isso pode ser ruim? Então, a gente não vai dar ouvidos. E eu citei o credo, irmãos, porque quando a gente conhece a Bíblia, os nossos símbolos de exposição da fé, catecismo maior, o breve, a confissão de fé de Westminster, credo apostólico, a palavra, algumas literaturas, estudamos a revista da nossa escola dominical, a gente não é sacudido por qualquer vento, porque a gente está firme, a gente sabe, não só na teoria, mas no coração, e podemos dizer como Paulo: mas eu sei em quem tenho crido, sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Que Deus te abençoe, que Deus fortaleça o seu coração, que ninguém te despreze, que você possa mostrar um valor, mas como? Tornando-te padrão dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, na fé, na pureza, no procedimento, que possam te recomendar, como Paulo recomendou
mandou a Timóteo, aos Filipenses. Olha, eu vou te encaminhar Timóteo para eu ficar mais tranquilo, porque a ninguém eu tenho de tanta estima, ninguém de tanta estima, e vocês já conhecem, vocês já sabem o seu caráter provado, e que ele cuida dos seus interesses, os interesses de Cristo, e não o dele. Então, que isso possa ser uma realidade na minha vida, e uma realidade na sua vida. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, obrigado por esse momento de exposição da Tua Palavra, de edificação. Alimenta-nos, faz com que a semente germine e dê frutos. Sabemos que para isso precisamos da ação do Teu Espírito Santo. Meu Deus, que possamos ser padrão, não para vanglória e orgulho nosso, mas para a glória e honra do Senhor. Que assim brilhe a nossa luz, como lemos, diante dos homens, para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Glórias ao Senhor. Fortifica-nos na fé. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.